Bom dia! Eu sou Vanessa Luz. Se você estiver vendo esse vídeo à tarde, boa tarde ou boa noite. E venho aqui trazer para você a continuação da leitura de A Biologia da Crença. Já estamos caminhando aí para finalizar o livro aí nos próximos dias. E vamos hoje ouvir aqui a programação paterna, o poder da mente subconsciente. Gostaria de contar, porque eu, que me coloco na categoria daqueles que não estão preparados para ter filhos, questiono minhas convicções sobre o papel de pai. Claro, ninguém vai se surpreender se eu disser que esse tipo de questionamento se iniciou quando eu estava no Caribe, local em que meus estudos sobre a nova biologia se aprofundaram. Meu questionamento se inspirou, na verdade, em um evento nada positivo, um acidente de motocicleta. Eu estava indo dar uma palestra quando errei uma curva a grande velocidade. Por sorte, estava usando capacete, pois bati com força a cabeça no chão. A motocicleta voou longe e eu fiquei desacordado por mais de meia hora. Meus alunos e colegas pensaram que eu tivesse morrido. Quando voltei à consciência, tive a impressão de que tinha quebrado todos os ossos do corpo. Nos dias seguintes, mal podia andar. Parecia uma versão de Quasimodo. Nada, cada passo me fazia lembrar o velho adágio que diz que velocidade mata. Uma tarde, enquanto mancava para fora da sala após a aula, um aluno passou por mim e sugeriu que eu visitasse um de seus colegas, que era quiroprático. Como mencionei no capítulo anterior, além de jamais ter entrado em um consultório de quiroprática, ainda estava condicionado pela comunidade alopata e considerava essas coisas como um charlatanismo. Mas, quando se está com muita dor e longe de casa, acaba se experimentando coisas que jamais imaginou. Então, no dormitório consultório do colega de meu aluno, tive o primeiro contato com a cinesiologia, popularmente conhecida como teste muscular. O quiroprático me pediu para manter o braço esticado para frente enquanto ele tentava forçá-lo para baixo. Não foi difícil, já que ele não fez muita força. Pediu então que eu continuasse com ele esticado, mas que dissesse a frase: Meu nome é Bruce, enquanto ele fazia força para empurrá-lo para baixo. Comecei a pensar em meus Comecei a pensar que meus colegas estavam certos. Aquilo não fazia o menor sentido. A seguir, ele pediu que eu continuasse com o braço estendido e resistisse à tentativa dele de empurrá-lo, mas que dissesse a frase: Meu nome é Marie. Para minha surpresa, meu braço abaixou quando ele o empurrou, embora não tivesse usando tanta força. Espere um pouco, eu disse. Acho que não fiz muita força para mantê-lo esticado. Tente de novo. Concentrei-me mais e estiquei o braço, mas quando disse meu nome é Marie, ele conseguiu empurrá-lo para baixo com toda a facilidade. Então, aquele aluno, que agora era meu professor, explicou que quando nossa mente consciente tem uma crença que entra em conflito com as verdades armazenadas em nosso subconsciente, o resultado é o enfraquecimento dos músculos do corpo. Para minha total surpresa, percebi que minha mente consciente, tão exercitada e confiante após todos aqueles anos de vida acadêmica, havia perdido o controle diante de uma simples frase que contrariava uma informação do meu subconsciente. Bastou dizer que meu nome era Marie e minha mente inconsciente minou todas as forças do meu braço. Fiquei muito surpreso ao descobrir que havia outra mente,
uma outra força copilotando minha vida. Mais desconcertante ainda era perceber que essa mente oculta, da qual eu conhecia tão pouco, tinha noções muito básicas de psicologia. Era mais poderosa que minha mente consciente, exatamente como Freud descrevia. Aquela simples visita a um quiroprático acabou modificando minha vida, localizando problemas em minha espinha dorsal por meio da cinesiologia. Aquele aluno conseguia acessar o poder inato de cura de meu corpo. Saí daquele quarto me sentindo um novo homem, após alguns simples ajustes em minha coluna, sem ingerir nenhum tipo de medicamento. E o mais importante, fui apresentado a um novo personagem, minha mente subconsciente. Saí do campus naquele dia fascinado com a descoberta. Lembrei-me de alguns conceitos da física quântica, de que os pensamentos podem estimular comportamentos com mais eficiência que as moléculas físicas. Meu subconsciente sabia que meu nome não era Marie e por isso transmitiu um sinal para que eu não insistisse. O que mais essa mente inconsciente sabia e como aprendeu tanto? Para entender melhor o processo e o que havia acontecido naquele consultório, recorri a um conceito da neuroanatomia comparativa, segundo a qual, quanto mais baixo está um organismo na cadeia evolutiva, menos desenvolvido é seu sistema nervoso e mais ele depende de comportamentos pré-programados, natureza. As traças voam em direção à luz. As tartarugas marinhas retornam às mesmas ilhas para pôr seus ovos na praia na época do ano e alguns pássaros voam quilômetros até chegar a alguns locais para reprodução. Mas até onde sabemos, nenhum desses animais tem consciência do que os leva a fazer isso. São comportamentos inatos, geneticamente incutidos no organismo e classificados como instintos. Os organismos mais altos na cadeia têm sistema nervoso mais complexamente integrado e comandado por cérebros maiores, que lhes permitem seguir padrões diferentes de comportamento por meio de experiência e aprendizado. A complexidade desse mecanismo de aprendizagem ambiental é presumidamente maior nos seres humanos, que estão no topo ou mais próximo do topo da cadeia de evolução. Segundo os antropólogos Emily A. Schultz e Robert H. Lavenda, os seres humanos dependem mais do aprendizado para sobreviver do que as outras espécies. Não temos instintos que nos protejam automaticamente e nos levem a encontrar comida e abrigo, por exemplo. Schultz e Lavenda, 1987. Claro, possuímos alguns instintos comportamentais inatos durante a infância, como o de sugar durante a amamentação, nos afastar do fogo e nadar se jogados na água. Os instintos se baseiam em comportamentos fundamentais para a sobrevivência dos seres humanos, independentemente da cultura a que pertençam ou da época da história em que nasceram. Temos uma habilidade inata para nadar. Crianças nadam como golfinhos quando nascem, mas depois adquirem medo da água por influência dos pais. Observe o que acontece quando uma criança se aproxima de uma piscina. Ela aprende com os pais que a água é perigosa, porém, depois é matriculada em um curso de natação para perder o medo que eles mesmos lhe incutiram. Ao longo da evolução, nossas percepções adquiridas vêm se tornando cada vez mais fortes, especialmente porque podem se sobrepor a instintos geneticamente programados. Os mecanismos fisiológicos do corpo, batimentos cardíacos, pressão sanguínea, fluxo de sangue, padrões de sangramento e temperatura do corpo, são, por natureza, instintos programados. No entanto, iogues e pessoas usam Biofeedback 2, aprendem a regular conscientemente essas funções inatas.
2. Método de tratamento de fobias e de depressão por meio do controle de processos físicos diversos com aparelhagem eletrônica. Os cientistas acreditam que, devido ao tamanho de nosso cérebro, temos a habilidade de aprender esses comportamentos complexos. Mas creio que deveriam refrear um pouco seu entusiasmo em relação a essa teoria, já que os cetáceos, como os golfinhos, por exemplo, têm uma área cerebral bem maior dentro de seu crânio. As descobertas do neurologista britânico Dr. John Lorber, publicadas em um artigo na Science em 1980, Is Your Brain Really Necessary? Será que o cérebro é mesmo necessário? Questionam a noção de que o tamanho do cérebro é o fator mais importante para a inteligência humana. Lewin, 1980. Lorber estudou diversos casos de hidrocefalia, acúmulo de água no cérebro, e concluiu que, mesmo quando parte do córtex cerebral, a camada externa do cérebro, é inexistente, os pacientes conseguem viver normalmente. O redator da Science, Roger Lewin, cita Lorber em seu artigo. Um dos alunos que estuda nesta universidade, Sheffield University, que tem um QI de 126, ganhou prêmios como melhor aluno de matemática e tem uma vida social normal. Mas não tem cérebro, literalmente falando. Quando foi submetido a um exame, verificamos que, em vez de um cérebro normal de espessura de 4,5 centímetros entre os ventrículos e a superfície cortical, havia apenas uma fina camada de tecido de pouco mais de 1 milímetro de espessura. Seu crânio é preenchido apenas com fluido cerebrospinal. As descobertas de Lorber sugerem que devemos considerar nossas crenças sobre o funcionamento do cérebro e sobre os fundamentos físicos da inteligência humana. No epílogo deste livro, menciono que a inteligência humana só será totalmente compreendida quando aceitarmos os conceitos de espírito, energia, ou aquilo que os psicólogos mais atualizados chamam de mente superconsciente. Mas, no momento, gostaria de me ater aos conceitos da mente consciente e subconsciente, que sempre provocaram reações entre psicólogos e psiquiatras. O que quero mostrar é a base biológica da paternidade consciente e os métodos de cura psicológica baseados em energia. Programação humana. Quando os bons e velhos mecanismos começam a falhar. Voltemos ao conceito do desafio evolucionário dos seres humanos, que tende a aprender tudo rápido para sobreviver e se tornar parte da comunidade social. A evolução nos presenteou com a habilidade de absorver um número inimaginável de comportamentos e crenças em nosso sistema de memória. Pesquisas recentes sugerem que a chave para a compreensão desse mecanismo é a atividade elétrica flutuante do cérebro, que pode ser medida por um eletroencefalograma, EEG. A definição literal de eletroencefalograma é figuras elétricas da cabeça. Essas figuras, cada vez mais sofisticadas, revelam com detalhes a atividade cerebral nos seres humanos. Tanto adultos quanto crianças apresentam EEG com variação entre ondas de frequência mais baixa, chamadas delta, as mais altas, chamadas beta. No entanto, os pesquisadores observaram que a atividade EEG em crianças revela em todos os estágios de desenvolvimento a predominância de um tipo específico de onda cerebral. O Dr. Rima Lembo descreve em Quantitative EEG and Neurofeedback, EEG quantitativo e neurofeedback, o progresso desses estágios de desenvolvimento na atividade cerebral.
Label, 1999 e 2002. Entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano opera predominantemente na frequência de EEG mais baixa, ou seja, entre 0,5 e 4 ciclos por segundo, em Hertz, a faixa conhecida como ondas EICA. Embora essa seja sua faixa predominante, os bebês ocasionalmente apresentam momentos de atividade cerebral mais alta. Crianças começam a entrar em níveis de atividade EEG mais altos, como o chamado teta, de 4 a 8 Hz, com mais frequência e durante períodos mais longos, entre os 2 e os 6 anos de idade. Os hipnoterapeutas conseguem fazer com que a atividade cerebral de seus pacientes atinja delta e teta, porque essas faixas de baixa frequência permite, permitem que eles entrem em um estado mental mais sugestionável e programável. Isso nos ajuda a entender como as crianças cujo cérebro opera na mesma faixa de frequência entre o nascimento e os 6 anos de idade pode armazenar o volume fantástico de informações que precisam para se adaptar e sobreviver ao ambiente. A habilidade de processar uma vasta quantidade de informações demonstra haver uma adaptação neurológica importante para facilitar esse intenso processo de enculturamento. O ambiente humano e a convivência social exigem e causam mudanças tão rápidas que não adiantaria transmitir comportamentos culturais por meio de instintos geneticamente programados. As crianças pequenas observam o ambiente e absorvem a sabedoria do mundo, fornecidas por seus pais, diretamente em seu sistema de memória subconsciente. Como resultado, passam a ter os mesmos comportamentos e crenças deles. Os pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Primatas, Primate Research Institute, da Universidade de Kyoto, descobriram que os bebês chimpanzés também aprendem a observar a mãe. Os pesquisadores ensinaram uma mãe chimpanzé a identificar letras japonesas e cores diferentes. Quando a letra de uma cor específica era mostrada em uma tela de computador, a chimpanzé aprendeu a escolhê-la entre uma gama de cores. Quando escolhia a cor certa, recebia uma moeda que introduzia em uma máquina e ganhava uma fruta. Ao longo de todo o processo de treinamento, seu bebê permanecia perto dela. Para a surpresa dos pesquisadores, um dia, enquanto a mãe estava tirando a fruta da máquina com a moeda, o filhote foi até o computador. Quando as letras coloridas surgiram na tela, ele escolheu o item correto, recebeu a moeda e foi até a máquina pegar uma fruta. Isso os levou a concluir que as crianças podem absorver as habilidades mais complexas apenas por meio de observação, sem necessidade de serem ensinadas diretamente pelos pais. Science 2001. Em nós humanos, os comportamentos básicos, crenças e atitude dos pais também são incorporados às redes sinápticas de nossa mente subconsciente. E uma vez que passam a fazer parte de nós, controlam nossa biologia pelo resto da vida, a menos que encontremos uma maneira de reprogramá-los. Se você duvida da sofisticação desse sistema, tente se lembrar da primeira vez que seu filho disse um palavrão. Provavelmente, você percebeu que a pronúncia, a entonação e até mesmo o contexto eram exatamente iguais aos seus quando xinga. Com um sistema tão preciso, imagine as consequências para uma criança que ouve dos pais frases do tipo: criança idiota, você não merece ganhar as coisas, não serve para nada, não devia ter nascido, ou é um fraco. Quando pais descuidados ou que não gostam dos filhos
transmitem a eles esse tipo de mensagem, nem sempre têm consciência de que as informações são armazenadas na mente subconsciente das crianças como fatos reais, da mesma maneira que os dados em um computador. Durante a primeira fase de desenvolvimento, a consciência da criança ainda não se desenvolveu o suficiente para filtrar ou identificar essas afirmações como algo que os pais disseram em um momento de raiva e que não são necessariamente características de seu eu. Mas uma vez dentro da mente subconsciente, elas passam a ser verdades que inconscientemente moldam o comportamento e o potencial da criança ao longo de toda a sua vida. À medida que crescemos, nos tornamos menos suscetíveis à programação externa, pois atingimos a frequência cerebral alfa, de 8 a 12 Hz. A atividade alfa é mantida no período de consciência tranquila, enquanto a maior parte de nossos sentidos, como a visão, a audição e o olfato, captam o mundo externo, a consciência é um órgão sensor e se comporta como um espelho, refletindo o trabalho da comunidade celular do corpo. É a chamada consciência do eu. Quando a criança atinge os 12 anos de idade, seu EEG começa a mostrar períodos mais longos de uma frequência ainda mais alta, chamada de ondas beta, de 12 a 35 Hz. O estado beta do cérebro se caracteriza pela consciência ativa ou concentrada, a mesma que você está utilizando ao ler este livro. Recentemente, foi descoberto um quinto estado de EEG ainda mais alto, chamado de ondas gama, acima de 35 Hz. Essa frequência é a predominante em momentos de alto desempenho, como o dos pilotos no momento em que estão pousando um avião ou um tenista quando está fazendo uma jogada que pode definir a partida. Quando a criança passa para a adolescência, sua mente subconsciente está saturada de informações como o seu modo de andar, a consciência que jamais será alguém na vida ou a noção de que pode obter tudo o que almeja, tudo o que almejar. Depende do incentivo ou do tratamento que recebeu dos pais até aquele momento. O conjunto de instintos geneticamente programados e das crenças que adquirimos de nossos pais formam a mente subconsciente, que pode tanto nos impedir de manter o braço esticado em um consultório de quiroprática, quanto sabotar todas as promessas que fazemos no ano novo e que iremos parar de comer demais, usar drogas e medicamentos, etc. Volto então à questão das células, que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. Já disse muitas vezes que cada uma delas tem inteligência própria. Mas, quando se agrupam para criar comunidades multicelulares, passam a seguir a voz coletiva do organismo, mesmo que ela implique comportamentos autodestrutivos. Nossa fisiologia e padrões de comportamento se desenvolvem de acordo com as verdades dessa voz central e todas as suas crenças, sejam elas construtivas ou destrutivas. Já mencionei o poder da mente subconsciente, mas quero enfatizar que não há necessidade de a considerarmos uma fonte assustadora, poderosa e freudiana de conhecimento destrutivo. Freudiana, né? Na verdade, o subconsciente é um grande centro de dados e programas desprovido de emoção, cuja função é simplesmente ler os sinais do ambiente e seguir uma programação estabelecida sem nenhum tipo de questionamento ou julgamento prévio. A mente subconsciente é como um disco rígido que armazena nossas experiências de vida. Os programas são basicamente comportamentos de estímulo-reação. Os estímulos que ativam o comportamento podem ser sinais que o sistema nervoso detecta do mundo externo e ou de dentro do próprio corpo, como emoções, prazer e dor. Quando um estímulo é captado, gera automaticamente a mesma reação comportamental que foi aprendida
na primeira vez em que foi detectado. Na verdade, as pessoas que percebem e passam a observar esse tipo de resposta automática admitem que muitas vezes os botões em seu organismo são involuntariamente pressionados. Antes da evolução da mente consciente, as funções dos cérebros animais eram diretamente ligadas à mente subconsciente. Essas mentes primitivas eram mecanismos simples de estímulo-reação que respondiam automaticamente ao ambiente por intermédio de ações geneticamente programadas, instintos ou de comportamentos adquiridos. Esses animais não associavam esses comandos conscientemente. Eram atos reflexos e incondicionais, como o piscar dos olhos em um ambiente empoeirado ou o reflexo de chutar com a perna quando um médico bate em nossa junta no joelho. E ficamos por aqui em mais um dia de expansão da mente, da nossa consciência. Espero que você esteja gostando, assim como nós que acompanhamos diariamente ao vivo esta leitura matinal. Então, se você chegou aqui só hoje, deixe o seu comentário ali. Cheguei hoje nesse vídeo. E eu vou te mandar a playlist para que você possa acompanhar desde o início a leitura de A Biologia da Crença. Aproveite para se inscrever no canal, deixe o seu like e nos acompanhe aqui, que ao finalizar este livro, iniciaremos outro. Eu sou Vanessa Luz e nos vemos na próxima leitura.